Está no ar mais um No Barco Podcast. E como você sabe, depois de domingo, qual é o melhor dia da semana, Tim? Segunda-feira. Por quê? Porque 10 horas da manhã, segunda-feira, tem No Barco Podcast. Eu sei que a maioria das pessoas que chegaram aqui nesse episódio de hoje não nos conhece. Então, muito prazer, meu nome é Everton. Meu nome é Elton. Você veio por conta do professor, né? Que eu sei. Claro, com certeza. Eu não vou apresentar ele, eu vou apresentar a mim, entendeu? Professor, nos dê as boas-vindas, por favor. Bom ter vocês aqui. Não, fiquei vermelho, gente. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. É isso aí, professor. A gente estava há um tempo já querendo essa conversa. Eu acho que vai ser uma virada de chave para muitas pessoas que assistem aqui o podcast. E para a gente é uma alegria poder proporcionar esse momento, tanto para nós mesmos, né? Primeiro a gente que é abençoado com isso. Aí depois todo mundo que assistir esse episódio aqui. Então, muito obrigado pela disponibilidade. A gente viu que o senhor fez o que pôde, os esforços para estar conosco aqui. E a gente fica muito agradecido por isso, né? Então, cria-se aqui uma dívida da nossa parte. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, para contribuir para que o seu apostolado chegue mais longe, conte conosco, por favor. Bacana, obrigado. Obrigado. De fato, eu tinha outros compromissos. Eu realoquei alguns compromissos para poder estar com vocês, mas a honra é minha. Fico muito feliz com o convite. Muito bom. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui já no começo, para depois não interromper o professor, de falar das pessoas que nos ajudam aqui, faz o No Barco acontecer. A primeira delas é a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Eu não sei de onde você está me ouvindo, mas certamente onde você está tem sol. O sol chega aí, né? Pois é o normal, né? É o normal que chegue. E outra coisa também, todo mundo que me ouve quer poupar dinheiro no final do mês. Ou para pagar a conta ou para guardar mais. Mas todo mundo precisa de mais dinheiro. E economizar na conta de energia é uma possibilidade de você fazer isso. Então, chega pro seu pároco, vai lá na comunidade, as novas comunidades que tem perto de você, e fala assim, achei um jeito pra gente economizar dinheiro no final do mês. É poupar na conta de energia. E o que acontece é o quê? As pessoas acham é muito caro instalar placa fotovoltaica, mas o que acontece? Talvez a sua conta de energia é a parcela que você vai pagar na instalação. É o que ele já fala, né? Até 95% de economia é muita coisa. É um diferencial assim gigantesco. Então, e se você quiser fazer esse serviço, ajude o No Barco a navegar, contratando Jacob Solar, porque contratando a Jacob, você ajuda o No Barco a navegar isso aí. Por muito mais tempo aí, não é isso? Isso mesmo. E o professor, como um bom católico que é, certamente reza o terço. Opa, com certeza. Uhum. Você já conhece o objeto de devoção católica, né? Que é um sacramental, o terço. Mas aqui você vai receber não um terço. Você vai receber um sanctório, que é um negócio diferenciado. Você vai abrir aqui, professor, e vai certificar do que eu tô falando pra você. Tem o terço, mas tem um sanctório. Olha, que bonito, gente. Vai lá. Então, você que quer presentear alguém com algo de qualidade. Um selo aqui, tá né? Vendo? Imponente já. Imponente. Uau! Olha aí, professor. Quero ver se você já tenha visto um texto nessa estirpe Não, aí, ó. Nunca tinha. Essa é a proposta do Felipe lá da Sanctório. Fazer algo exclusivo. Todas as peças exclusivas. Boa parte desse texto aí ele foi buscar fora do Brasil. Maravilhoso. Para entregar algo inédito aqui. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal da Sanctório. Isso. Muito então, feliz. Toda vez que for rezar, lembre do No Barco. Exato. Sim. E eu gosto de dizer assim, ó. Não é assim, ó, nosso senhor, eu queria entregar aqui todas as pessoas que pediram minha oração. Não, você vai falar assim, No Barco. No Barco. Específico. Tá. Oração endereçada, tá? Pode deixar. Você fala assim, No Barco e todas as outras pessoas que me pediram. Olha, eu e a minha esposa, a gente reza o terço juntos, diariamente. Sensacional. E a gente coloca algumas pessoas específicas, mas a gente coloca todos aqueles que pediram nossas orações. Eu sei que é assim. Eu imagino que tem muita gente mesmo. Tem muita gente, mas a gente coloca algumas pessoas específicas também, com certeza. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado, gostei demais. Tá aí um ótimo presente. Se for presentear, presente com alguma coisa que lembrando, né, do cupom de 10% de desconto aí. Então quem for comprar, coloca o cupom No Barco 10, todo produto da loja com 10% de desconto aí. Amém? Recado tá dado, né? Perfeito. Pronto, vamos pra cima. Então, professor Eduardo Faria, a primeira coisa que eu queria saber aqui do senhor, o senhor nasceu em família protestante? A sua família é protestante até hoje ou não? Não, eu não nasci numa família protestante, eu nasci num lar católico nominal. Meu pai nunca tinha sido batizado, ele foi batizado para poder casar. E minha mãe católica de berço, praticante, mas quando eu nasci, a frequência a uma igreja não era algo comum.
na minha família, uma frequência a uma paróquia. Eu costumo brincar e dizer que eu ia à missa uma vez por ano, que era nas bodas dos meus avós. Eles pediam para os netos irem, a missa era nas intenções deles. Então era a vez que eu ia na missa. É interessante, que era até familiar. Eu pensei que ele ia falar no Natal ou na Páscoa. Era isso. Interessante. Então, eu fui batizado na Santa Igreja com 1 mês de vida, mas nunca tive o hábito de frequentar. E assim, eu cresci num lar muito amoroso. Meus pais me ensinaram acerca da existência de Deus, acerca de fazer o bem, de amar o próximo, mas a prática, a frequência a uma religião, o ensinamento da Santa Religião Católica, isso eu não tive na minha criação assim, de infância e adolescência, não. Entendi. E aí, hoje, depois do seu testemunho, eles seguem alguma coisa? A família fora do lar, né? Uhum. Fora os parentes. Da família imediata, né? Então, a minha mãe, depois que eu voltei para a Igreja Católica, a minha mãe agora, ela... como é que eu posso dizer? Ela retornou para a Santa Igreja. E foi um processo muito bonito, assim, muito emocionante. Primeiro porque quando eu me tornei protestante, na adolescência, minha mãe ficou muito brava. Muito brava. Foi por iniciativa própria? Foi. Eu recebi um convite, né? Eu recebi um convite para ir na igreja, assistir as apresentações de Natal. E assistindo as apresentações do coral de Natal, aquilo mexeu comigo, eu fiz algumas amizades e passei a frequentar a igreja. Mas a minha mãe ficou furiosa, principalmente quando eu decidi me batizar na igreja presbiteriana. Você já é batizado? Que palhaçada é essa e tal? Meu pai que colocou panos quentes lá, acalmou minha mãe. Aí minha mãe falou, um dia você volta para a igreja católica. Olha só. E eu lembro, eu fui petulante, eu tinha 16 anos, eu falei, mãe, a senhora nunca me levou para a igreja católica, agora está reclamando que eu vim para protestante? É isso que eu acho interessante, porque existia um pensamento coletivo, assim, mesmo que fosse um católico nominal... Que fosse católico. Não podia negar o batismo, né? Eu falava. Exatamente. Quando eu me tornei católico, já com 38 anos, ou seja, 22 anos depois desse episódio que eu tive com a minha mãe, ela falou, eu disse que você ia voltar. É interessante que ela lembrou e você também lembrava. Sim, eu lembrava vividamente, ela falou, eu disse que você ia voltar para a igreja católica. E aí ela voltou a participar das missas, comecei a levá-la, até um pouco antes ela já estava indo bastante nas missas, só que aí eu a levei foi na época da pandemia isso, eu levei ela para se confessar, o padre que é o meu diretor espiritual a atendeu, disse que ela fez uma confissão muito bonita, muito completa, e ela também recebeu a unção dos enfermos, porque ela estava no início de um processo de demência senil. Então hoje, esse processo está bastante avançado já, minha mãe já está com bastante limitações, não reconhece as pessoas, não consegue mais fazer praticamente nada sozinho, e eu tenho certeza que ela está na graça de Deus. Demais. Tenho certeza que ela está na graça e na amizade de Deus, porque quando ela ainda estava lúcida, eu a levei. Teve essa oportunidade, graça. E segundo o padre que atendeu, ele me disse, ela fez uma belíssima confissão. Que demais. Foi o que ele me disse. É graça. Que graça, hein, professor? E aí, assim, o senhor viveu um processo de conversão ali, primeiro no protestantismo. Sim. Mas foi algo fluido ou teve um encontro com Jesus para que o senhor mudasse de vida, ainda lá no protestantismo? Não, teve um encontro, teve um momento estanque, assim, né? Aquele encontro, assim, porque no protestantismo, boa parte do protestantismo não reconhece a graça sacramental, né? Não reconhece o sacramento como algo que comunica a graça, que comunica aquilo que simboliza, né? Aliás, boa parte dos protestantes nem tem sacramentos, né? Nem consideram sacramentos. Eles vão dizer que o que eles têm é ordenanças, símbolos de uma outra realidade. Muito embora eu fosse de uma igreja que tem sacramentos, essa mentalidade antissacramental é comum no chão da fábrica, sabe? É comum entre o pessoal. E o que é forte no protestantismo? É o aceitar a Jesus. É aquele momento de aceitar a Jesus, que é o momento em que a pessoa ela toma uma decisão por Cristo. E esse momento é muito forte. Eu costumo dizer que isso tem praticamente valor sacramental no meio protestante, porque o protestante diz, quando foi que você aceitou Jesus?
Quando foi que você foi salvo, se converteu? Foi naquele dia, naquele momento, quando eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, eu aceitei o apelo do pastor. E isso é muito comum mesmo, porque eu já ouvi... Eu trabalhava numa empresa que tinha uma amiga que era protestante. E ela perguntou pra mim, você vai em alguma igreja? Eu falei, eu sou católico. Ela falou, mas um dia você vai aceitar Jesus. Exatamente. Porque eu ainda não tinha aceito. Não tinha, porque hoje eu entendo, Elton, que essa noção de aceitar Jesus é uma noção de um aceitar Jesus, né? De maneira emotiva, estática com X, né? De um êxtase, emotiva, estática, individualista e subjetiva. Então não é necessariamente aceitar Jesus, mas é você ter uma experiência emocional naquele momento ali, que tem um certo significado na jornada da pessoa. E não vou negar, na minha vida teve um significado importante. Muito bom. Eu tinha 16 anos, estava já caminhando por caminhos errados, fazendo o que não devia, e a conversão me impactou bastante. Aquele momento, né, de aceitar Jesus me impactou bastante, tanto que a partir dali, rapidamente, eu comecei a assumir cargos dentro da igreja, né? Líder de adolescentes, líder de jovens, professor da Escola Bíblica Dominical, que culminou e eu indo para o seminário. Então, o Everton, respondendo a sua pergunta, eu não nego que eu tive um encontro com Cristo no protestantismo, nunca vou negar. Aliás, a Santa Igreja diz que no protestantismo há elementos de santificação e verdade, e são elementos reais, são elementos que transmitem, de fato, a graça de Deus, a ponto de, quando eu falo da minha conversão ao catolicismo, eu uso o termo conversão por uma convenção, assim, né? Entendi. Mas eu nem considero tanto uma conversão. Antes eu considero uma transição. Eu cheguei à completude da fé. Progrediu, né? Exatamente. No protestantismo eu tinha parte da fé. Entendi. Ao tornar-me católico, eu cheguei à plenitude da fé. Demais, muito bom. É porque, assim, a gente testemunha, de fato, uma fé muito viva por parte de muitos protestantes. Eu tenho amigos, assim, que eu sento para conversar e às vezes converso mais sobre o céu, sobre o reino de Deus, do que muitos irmãos católicos, porque tem uma fé muito viva. Testemunho muito autêntico também, né? Dessa experiência. E não é possível, não tem como negar que, de fato, encontrou a pessoa. Né? Uma vez, uma aluna minha me perguntou, ela falou, professor, como que pode? Se na Igreja Católica que nós temos a plenitude dos meios de salvação, se é na Igreja Católica que a gente tem os sacramentos, e às vezes nós vemos protestantes com muito mais vigor espiritual do que muitos católicos. Pois é. Aí eu fiz para ela a seguinte analogia. Imagina que duas pessoas querem fazer musculação para ganhar massa muscular e para ficar saudável. Só que uma tem dinheiro para pagar a melhor academia da cidade com o melhor personal trainer da cidade. Então ele paga uma mensalidade altíssima, tanto de academia de ginástica quanto personal trainer, para ter à disposição dele. O outro não tem esse dinheiro. O outro, o que ele vai fazer? Ele pega uma barra de ferro, coloca 2 latas de cimento nas pontas, ele pega uns pezinhos enferrujados que alguém emprestou para ele, ele pega uma corda velha para pular corda e tal. Só que tem uma diferença. O que paga a melhor academia da cidade não vai. E o que tem uma garagem com os pezinhos improvisados vai todo dia e se esforça todo dia. Quem que no final de um ano vai ter mais progresso no desenvolvimento muscular, de saúde, respiração e tudo mais, né? É lógico que é quem praticou. Muito bom. Então, assim, o fato de existirem protestantes com mais vigor espiritual do que muitos católicos, em si não prova nada. Prova que com a luz que ele tem disponível, ele investe, ele se desenvolve, ele pratica. Então, por exemplo, o protestante tem a Bíblia, ou pelo menos parte dela, ele lê. Tem a oração, ou pelo menos parte da oração, ele ora. Tem a assembleia litúrgica deles, ele frequenta. E com esses poucos elementos de santificação e verdade sendo desenvolvidos, ele vai crescer mais do que um católico que tem à sua disposição a plenitude dos meios de salvação. Tem tudo, tem um banquete, mas não pratica, não busca, não se alimenta, não quer crescer.
Então, a explicação é essa. Muito bom. Talvez a pergunta até mais correta seria por que eles utilizam-se mais do pouco que tem do que a gente do muito que a gente tem, né? Mas eu acho que não é... Não é tanto assim, não? Não é que não é tanto assim, que isso é generalizar. Entendi. Tem católicos que se exercitam, pegando a analogia da academia de ginástica. Tem católicos que se exercitam e católicos que não se exercitam. Tem protestantes que se exercitam e protestantes que não se exercitam. E outra, assim, também não é uma certeza, mas trazendo à tona a discussão é porque o Brasil, como país católico, tinha muito católico, uma quantidade muito grande de católico que não fazia nada. Exato. Então dava a impressão que o católico não fazia, né? Sim. E quando tinha uns ali que estavam ralando pra ser vigorosos na fé. Perfeito. E eu acho tão interessante essa analogia que o senhor fez, muito boa. Muito boa. Porque quando a gente pega até em relação aos católicos que não utilizam, ele tem o exemplo também dos santos dentro da igreja, de pessoas que vivenciaram de fato os sacramentos. Perfeito. E ele tem no mesmo local. Mas mesmo assim, ele também não toma como espelho. Sim. Sempre toma o santo como algo muito distante. E quando faz a comparação, pega o católico ruim, né? Exato. Pega o bom. Exato, porque eu vejo assim, no meio protestante não tem essa plenitude também do exemplo. Embora tenha muita gente virtuosa que fez história, mas não tem como esse patamar que vai certificar de fato o que a fé pode trazer para uma pessoa como sacramentos, enfim, né? Então... eles dizem que não tem santos, mas eles têm os santos deles. Assim, tem, né? Tem um livro, esqueci o nome do autor, depois eu lembro, se não me engano é Oswald Sanders, enfim, mas chama Heróis da Fé, que são pequenas biografias de protestantes virtuosos da história, mas só protestantes. Protestantes virtuosos da história que viveram uma vida exemplar e deixaram um legado, né? Eles têm, por exemplo, também muitos estudos de personagens bíblicos e procuram aprender com a vivência da fé dos personagens bíblicos. Aliás, eu não me esqueço uma vez que isso aí, eu era recém-convertido ao protestantismo, adolescente, mas isso chamou minha atenção. Numa classe de escola dominical, tinha um estudo bíblico lá que o título daquela classe era Grandes Mulheres da Bíblia. Aí tinha Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Ruth, quem mais? Priscila, né? Mas não tinha Maria. Não tinha Como Maria, assim? né? Enfim, mas então eles têm também os, entre aspas, os santos dele, né? Os modelos de virtude e vivência cristã. Tem sim. Não vai colocar o nome, né? Não vai dar nome aos bois, mas... Não é igual, é lógico, que nenhum virtuoso protestante chega perto de qualquer santo, né? Porque os santos foram aqueles que de fato se amoldaram plenamente, se conformaram plenamente, como São Paulo diz lá em Efésios, chegaram à estatura de homem perfeito. Eles se amoldaram plenamente a Cristo. Mas existem sim e ainda falando protestantes desse esforço, virtuosos. desse vigor, eu vejo assim, eles comunicam muito bem o pouco que tem. A gente tem uma riqueza tão grande, não consegue comunicar tão bem quanto eles. Quando a gente olha para a internet, por exemplo, a gente vê o alcance desproporcional do conteúdo protestante e conteúdo católico, né? Graças a Deus se levantou uma ala mais intelectual que estuda agora, que tem um alcance notável nas mídias sociais, mas ainda é muito pouco quando comparado à forma como eles conseguem propagar, ou seja, né, o pouco que tem. Eu vejo até que essa questão do santo, né? Porque fica muito evidente a necessidade do divino para que eu chegue lá. O sacramento é isso. Eu preciso da igreja de fato, senão eu não chego. Sim. Eles não têm essa proporção também. Eu vi um comentário do senhor em um vídeo sobre o batismo. Que, se não me engano, na denominação que o senhor fazia parte, se batizava crianças. Sim. Eu acho que é algo que não é muito conhecido por ninguém, que tem uma denominação protestante que tem um batismo de criança, porque justamente é um ponto que os católicos são atacados. Sempre eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito, porque já tinha essa similaridade aí. Não, perfeito. Quando o movimento protestante começa no século XVI, todas as vertentes do protestantismo, todas batizavam crianças. Todas. Presbiterianos, luteranos, anglicanos, zwinglianos, todos batizavam crianças. A única vertente que não batizava crianças eram os anabatistas, mas os anabatistas não foram considerados como cristãos verdadeiros nem mesmo pelos próprios protestantes. Então, batizar crianças é o comum no protestantismo. Se a gente até for pegar assim, quais são as principais denominações? Luterana? Batiza. Anglicana? Batiza. Presbiteriana?
batiza. Tem várias denominações presbiterianas, mas via de regra todas elas batizam. Só que no século XVII, como vou dizer, um cisma, né, um rompimento que aconteceu dentro do próprio anglicanismo, surgem os batistas, e os batistas eles vão dizer que não se pode batizar criança. Porque para batizar, a pessoa tem que dar um assentimento individual e racional da fé. Como que você vai batizar um bebê se o bebê não pode demonstrar racionalmente fé? E só abrindo parêntese, Elton, olha só que interessante. Essa crença é tão cruel que exclui da bênção do batismo todos aqueles que, por qualquer tipo de deficiência mental, não conseguem dar um assentimento racional para a fé. Então, se alguém nasceu com algum tipo de atraso, de deficiência, e ele não consegue fazer... Por exemplo, o sujeito nasceu com paralisia cerebral, mas ele é filho de pais católicos, ele é batizado, Sim. porque ele é parte do povo de Deus. Mas se ele é de uma igreja que não batiza, ele vai ser considerado pagão pro resto da vida. Olha isso. Porque ele não pode... Crueldade chega a ser, né? Ele não pode dar um assentimento racional. Só que isso tudo é fruto também do racionalismo iluminista. E do racionalismo e do individualismo iluminista. Porque essa ideia de que a criança ou o indivíduo, para batizar, ele tem que manifestar um assentimento pessoal à fé, a Cristo, para depois ser batizado, é novidade, historicamente falando. Olha só. É novidade. As crianças sempre foram batizadas desde o livro de Atos. Até eu pego assim, quando vai pegar sobre a circuncisão. Era um batismo. Sim, era uma forma. Né? A circuncisão, o batismo está para a circuncisão, assim como a Eucaristia está para a Páscoa judaica. Né? E lá já era muito comum isso. Já era, é lógico. Então, a Igreja Batista começa dizendo que não pode batizar a criança, porque o sujeito tem que conceder um assentimento racional individual a Cristo. Logo depois, isso foi século XVII. Aí vem século XVIII, XIX, começam a surgir uma série de movimentos pietistas, e muito na Alemanha surge isso. E movimentos pietistas, esse nome vem da palavra piedade, né? Mas pietista até no sentido jocoso, de dizer assim, aqueles que tinham um relacionamento mais íntimo com Deus, aqueles que tinham um fervor espiritual maior, mas ao mesmo tempo extremamente individualista. Sou eu e Deus. Não preciso de igreja, não preciso de comunidade, não preciso de nada. Sou eu e Deus. E no início do século XX surge o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal herda a teologia batista do batismo. O batismo só para quem já chegou à idade da razão e pode assentir. O batismo só pode ser por imersão. Só pode ser por imersão. Ou seja, batismo por efusão, aspersão, né, quando se derrama água na cabeça. Seja, se não chega na idade da razão, é inferno, não tem o que fazer. Não é inferno. Eles não necessariamente creem que a criança vai para o inferno. Entendi. Mas não recebe a graça batismal. Que na cabeça deles não é graça batismal, é só um símbolo. Uma formalidade. Uma formalidade, um símbolo de uma realidade que aconteceu internamente apenas. E aí, por que eu estou falando isso? Que eu falei, né? A maioria das denominações se batizaria crianças. Só que quando a gente pensa em protestante hoje no Brasil, a gente está falando de quem? Ou de pentecostal, ou de neopentecostal, ou de batistas. Por isso que a impressão que a gente tem é que a grande maioria dos protestantes não batizam crianças. Sim. Talvez seja numericamente falando, Sim. a grande maioria. Talvez seja não. Numericamente falando, a grande maioria. Mas em termos denominacionais, o movimento protestante surgiu batizando crianças. Inclusive, eu vi uma vez um pastor batista dizendo que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma. Olha isso. Olha só o que ele quis dizer com isso. Que na reforma protestante, os reformadores, né, Lutero, Calvino, se livraram daquele monte de tralha católica. Certo. Né? Se livraram de Nossa Senhora, se livraram de oração pelos mortos, se livraram do sacrifício eucarístico, se livraram do purgatório, se livraram das imagens,
mas não tiveram coragem de se livrar do batismo infantil. Olha só que interessante. Né? Por isso que depois os batistas se livraram do batismo infantil, e eu vi ele dizendo, o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma, ou seja, é um ídolo que os reformadores não conseguiram se livrar. O que é uma grande bobagem, né? Porque o fato dos batistas e pentecostais não batizarem crianças é simplesmente por causa da influência iluminista, que prega a soberania do indivíduo e a soberania da razão. Né? Não da razão, mas do racionalismo. Para eles, então, é uma reforma da reforma, né? Então, já aproveitando, então, a oportunidade que essa bola foi levantada, eu queria falar, então, já agora do que a gente conversava em off aqui. Então, com base nisso, a gente percebe que existe divergência no meio do protestantismo de forma muito nítida. Sim. Né? Então, se você olhar com sinceridade, você consegue ver isso sem nenhum esforço muito grande, né? Sim. Você consegue perceber. Né? Eu sempre digo que o protestantismo ele é uma reticências, né? Então, com o início da reforma ali, alguém deu start e agora ninguém sabe onde isso vai acabar. Perfeito. Só que teve uma fala, né, de um protestante renomado no meio, né, que trouxe à tona a questão da divisão para nós católicos não no meio protestante. Sim. Certo? Que a unidade está lá e a divergência está aqui por conta dos ramos, né, dos carismas existentes na Igreja Católica. Eu queria que o senhor contribuísse conosco respondendo a essa acusação. Então, foi o reverendo Augusto Nicodemos, né, que é um homem culto, um homem de reputação ilibada. Tá? Eu sempre, quando eu falo de alguém pessoalmente, eu sempre acho importante destacar que eu não estou fazendo nenhum tipo de comentário sobre o caráter da pessoa. Muito bom, muito bom. Aliás, o que eu sei do reverendo Augusto Nicodemos é que ele é um pastor fiel, um marido fiel, um homem piedoso, nada aqui pessoalmente contra ele. Mas eu vou ter divergências teológicas com ele. Perfeito. E aí eu tenho que me sentir à vontade também para pontuar essas divergências teológicas sem ficar com dedos e tal. Por quê? Porque ele publicou, eu acho que foi semana passada, nas redes sociais dele, dizendo que a verdadeira unidade está no protestantismo, porque eles se unem em torno dos 5 solas da reforma, né? Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Sola Escritura e Soli Deo Glória. E no catolicismo existe desunião. Desculpa, né? Não é para rir, mas é para rir, né? Não era para a gente estar rindo, mas às vezes não dá para resistir. Que no catolicismo tem desunião, porque no catolicismo tem os cistercienses, tem os carmelitas, tem os franciscanos, tem a renovação carismática, tem os teologia da libertação da vida, tem gente lá na Alemanha querendo aprovar casamento gay, não sei o quê. E o que ele colocou é um mito. É um mito. E, aliás, eu fiz um post uma vez no meu Instagram que me deu uma dor de cabeça danada, que era 5 mitos da Reforma Protestante. Né? Amanhã, 31 de outubro, é a Reforma Protestante. Né? Celebra-se a Reforma Protestante. Aí eu coloquei 5 mitos. E um desses mitos era justamente esse. Qual que era o mito? Os protestantes só divergem naquilo que é periférico, mas concordam naquilo que é essencial. Mentira. Os protestantes divergem naquilo que é periférico, obviamente, mas divergem naquilo que é essencial também. Então, deixa eu fazer algumas pontuações aqui do que é periférico. Ok. Quer dizer, nem sei se isso é tão periférico assim, né? Eu acho que isso é essencial, mas, por exemplo, o governo da igreja. Algumas igrejas protestantes vão dizer que a igreja tem que ser governada por bispos. Outros vão dizer que tem que ser governada por presbíteros, que é um colegiado de presbíteros da igreja local. Outros vão dizer que a igreja tem que ser governada pela congregação, é o congregacionalismo, que é tipo uma democracia deliberativa. Ora, qual que está certo? Os 3 se baseiam na Bíblia. Ordenação de pastoras. Alguns protestantes acham que devemos ordenar pastoras e não fazê-lo é um machismo injustificável. Outros vão dizer veementemente que a ordenação para o ministério pastoral é somente para os homens e fazê-lo é desobedecer à Bíblia. E os dois usam a Bíblia. É interessante porque a argumentação de ambos estão baseadas na Bíblia. Na Bíblia. Uns vão dizer que você deve batizar criança, como a gente estava falando aqui agora. Outros vão dizer que não devem batizar criança. E ambos estão baseados na Bíblia. Agora, o ponto que eu quero tocar
respondendo a essa argumentação do reverendo Augustus, é o seguinte: sacramentos, isso é periférico ou isso é essencial? O Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ele também disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu não estou nem entrando aqui no detalhe do que significa beber do sangue e comer da carne. Perfeito. Tá? Isso aí depois a gente discute se for o caso. Mas a questão é, todo mundo concorda que Jesus está falando do sacramento da Eucaristia. Ou se você quiser chamar de Santa Ceia, chame de Santa Ceia. Mas Jesus conecta a participação na Santa Ceia com a salvação e conecta o batismo com a salvação. Ou seja, sacramentos não é periférico. Além disso, eu vou mais longe. O reverendo Augustus, ele pertence a uma tradição reformada, uma tradição protestante de linha reformada, que é a linha calvinista. E Calvino disse que as duas marcas da verdadeira igreja são a correta administração dos sacramentos e a fiel pregação das Escrituras. Depois, por causa da prática dele, acrescentaram uma terceira marca, que é o exercício da disciplina eclesiástica. Mas vamos pegar só o primeiro ponto aqui, porque eu não vou nem falar na fiel exposição das Escrituras, porque todo mundo que expõe as Escrituras em qualquer igreja acha que está sendo fiel. Sim. Né? Mas vamos falar dos sacramentos aqui. A correta administração dos sacramentos. Calvino, primeiro, cria nos sacramentos. Segundo, ele cria na graça sacramental. Ele cria que os sacramentos comunicavam uma graça. Calvino não cria, igual a maioria dos protestantes creem hoje, que o sacramento é só um memorial, é só um símbolo. Não, ele cria que o sacramento comunica uma graça. Ele cria na presença real de Cristo na Eucaristia. Olha só. Ele não cria na presença substancial. Né, na transubstanciação, mas na presença real ele cria, e ele tem até argumentações muito interessantes a esse respeito, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo diz assim: por esta razão há muitos entre vós que estão doentes e não poucos que dormem. São Paulo está falando que tem gente morrendo porque estão tomando a Eucaristia de forma desonrosa. Então Calvino pegava essa passagem e falava: não, gente, não pode ser só um memorial. Não pode ser só um símbolo. Se tem gente que está morrendo por tomar a ceia de forma indigna. Olha só. E Calvino faz uma leitura fantástica, na minha opinião, que é o seguinte: se Paulo diz que tomar a ceia de modo indigno traz condenação, tomar a ceia de modo digno traz bênção. Boa. Essa é a argumentação de Calvino. Pois muito bem, reverendo Augustus é calvinista, é de linha calvinista. E para Calvino, a verdadeira igreja está onde os sacramentos são administrados corretamente e a palavra é pregada fielmente. Pela própria definição de Calvino, 90% das igrejas evangélicas hoje não são verdadeira igreja. Olha só. Uau. Por quê? As igrejas evangélicas de hoje rejeitam os sacramentos. Na sua grande maioria. Não estou falando aqui de luterano, Sim, anglicano. não da origem, né? Não na origem, eu estou falando na massa. Porque Sim. a massa dos evangélicos mundiais, mas vamos falar aqui dos evangélicos brasileiros, a massa dos evangélicos rejeita os sacramentos. Eles dizem que Jesus não instituiu os sacramentos, que Jesus instituiu ordenanças. Eles discordam, então, com muita clareza, daquilo que foi o início do protestantismo. Com muita clareza, Helder. De pessoas que eles mesmos citam. Calvino. Centralidade da fé, não é nada periférico, né? Então, com muita clareza, eles discordam. Então, isso é muito complicado, essa afirmação do reverendo Augusto, dizer que há uma unidade orgânica no protestantismo, porque não há. Não há, porque quando um diz que os sacramentos são fundamentais... Bom, eu já provei biblicamente que os sacramentos são centrais. Uhum. Quando um diz que os sacramentos são importantes e comunicam graças, e a verdadeira igreja está onde os sacramentos são ministrados corretamente, são administrados corretamente, e o outro diz que não existe sacramento, que aquilo são meramente ordenanças simbólicas, ordenanças que vão simplesmente trazer à memória do fiel
uma realidade que aconteceu. Por exemplo, o batismo não causa o novo nascimento para os batistas, por exemplo. O novo nascimento acontece quando o sujeito levanta a mão e aceita Jesus. O batismo é simplesmente um símbolo de uma realidade que já aconteceu. A Santa Ceia não tem presença de Cristo lá coisa nenhuma. A Santa Ceia é simplesmente um lembrete do que aconteceu na cruz há 2000 anos. Então, pela própria definição de Calvino, 90% dos evangélicos hoje não são verdadeira igreja porque os sacramentos não são administrados corretamente. Além disso, no texto que ele publica, ele até cita assim, os batistas e os presbiterianos, eles são como se fossem tribos diferentes. Aí ele até faz uma alusão às 12 tribos de Israel. Mentira. Por que que é mentira? Porque um presbiteriano, se ele se torna batista, ele tem que ser batizado de novo. Olha só. Os batistas não consideram o batismo presbiteriano válido. Não consideram o batismo presbiteriano válido. É muito interessante a gente perceber isso, gente, porque, primeiro, que eles não consideram o batismo infantil válido. E não consideram o batismo por efusão válido, né? Que você derrama água válido. Então, se o sujeito foi batizado na igreja presbiteriana quando criança e for para uma igreja batista, ele tem que ser rebatizado. E se ele foi batizado adulto na igreja presbiteriana, mas que não tenha sido por imersão e vai para a igreja batista, ele tem que ser rebatizado. Aí eu falei isso uma vez com um amigo meu que era pastor batista, aí ele falou assim, não, na minha igreja eu não rebatizo. Eu falei, cara, seja honesto. Ele, não, eu reconheço que 99% das igrejas exigem o rebatismo. Eu não vou nem falar o nome desse amigo, que ele pode ficar ruim na própria convenção batista dele, entendeu? Então, essa questão é muito séria. Essa questão é muito séria. Eu sei de pastores, gente, isso aqui é uma piada. Eu sei de pastores presbiterianos que foram convidados para pregar numa igreja batista. Imagina a cena, o pastor presbiteriano é convidado para pregar numa igreja batista. Aí ele vai pregar na igreja batista. E nesse dia foi dia de Santa Ceia. E não deixaram o pastor convidado participar da Santa Ceia porque ele não era batizado validamente. Olha só, velho. Olha que loucura, cara. Então, se você diz que o batismo da denominação A ou B não é válido, você está chamando aqueles irmãos de pagãos. Eles nunca foram batizados. Aí você tem duas soluções. Ou veste a camisa e fala, é pagão mesmo, e esse povo não é batizado mesmo, e é bom que eles se tornem da minha denominação se não quiserem para o inferno, ou a outra solução é, o batismo não é tão importante assim, gente. O que importa é crer. Mas isso não é bíblico, isso não é histórico, e nem Calvino e Lutero criam nisso, que o batismo não é tão importante assim. E sobre a acusação de que existe desunião na Igreja Católica, na Igreja Católica tem os ultraconservadores e tem o Teologia da Libertação. Na Igreja Católica tem uns assim e outros assados. Duas coisas aqui que a gente tem que diferenciar. Primeiro, na Igreja Católica nós estamos debaixo de um Papa, ótimo, um bispo de Roma, que é o pastor universal da igreja, e os católicos latinos são submissos ao Papa, os católicos orientais, por exemplo, maronitas, são submissos ao Papa, melquitas são submissos ao Papa. Lá na minha cidade, Juiz de Fora, tem uma igreja sírio-melquita. O padre dessa igreja não é submisso ao bispo da minha diocese. Ele é submisso ao patriarca melquita de São Paulo. O patriarca melquita de São Paulo é submisso ao eparca melquita lá da Síria. E o eparca melquita da Síria é submisso ao Papa. Olha. Então nós temos um pastor, que é o Papa, e nós temos uma Eucaristia. Uma Eucaristia. E isso une os católicos do mundo inteiro. Aí você vai falar, mas tem os cistercienses, os carmelitas, gente, esses são carismas. São expressões da espiritualidade. E isso é inclusive bíblico, porque quando você lê o Evangelho de João, você vê uma espiritualidade lá. Quando você vê o Evangelho de Mateus, você vê. Quando você vê a carta de São Tiago, você vê um tipo de vivência espiritual. Quando você vê a carta de São Paulo, você vê outra. Então, a manifestação da vivência espiritual, isso é comum. Isso é comum, isso é saudável, isso é a unidade na diversidade que existe dentro da Igreja Católica. Por fim, existem na Igreja Católica pessoas que ensinam a favor,
sei lá, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que ensinam heresias clara e abertamente e se dizem católicos, existem. O que a gente vai fazer quanto a isso? Eles estão errados. Sim. Eles estão errados, como sempre existiram ao longo de 2000 anos de igreja. Ora, Lutero era um padre. Então, herege dentro da igreja sempre existiu, sempre existirá. Mas não é oficialmente o ensinamento. Mas não é oficial, perfeito. Não é o ensino oficial. Ainda que alguém possa dizer, não, o padre da minha igreja não ensina conforme, o padre da minha paróquia não ensina conforme o ensinamento. O errado é ele. O errado é ele. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Quando um católico prega divisão, ele está indo contra a fé católica. Quando um protestante prega divisão, ele está indo a favor da fé protestante. Olha só. Então, assim, a resposta que eu teria para dar é essa. Muito bom, muito bom. E é tão interessante que quanto mais passa o tempo, mais se distancia daquilo que é a igreja de verdade, né? Sim. Porque quando você pega aí sobre os sacramentos, no início tinha todo a devoção ainda pelos sacramentos, pela Virgem Maria, que a gente escuta muito. Eu fico me perguntando, será que daqui a uns anos vão acreditar, os cristãos, os protestantes, vão acreditar que Jesus é Cristo? Tem um teólogo norte-americano chamado que vai se distanciando tanto. Michael Horton. Tem um teólogo norte-americano chamado Michael Horton. Eu já vou comentar isso daí que você falou, que isso aí é muito interessante também. Esse teólogo, Michael Horton, ele é um teólogo calvinista, muito bom naquilo que eles propõem fazer. Ele tem um livro chamado Um Caminho Melhor. E nesse livro, ele começa o livro fazendo a seguinte pergunta. Se você perguntar para um protestante médio o que fazer para crescer espiritualmente, o que eles vão responder? Ler mais a Bíblia, rezar mais... rezar não, né? Eles não falam rezar. Orar mais em casa, praticar as disciplinas espirituais. Pouquíssimos ou quase nenhum protestante vai dizer frequência aos sacramentos. E a minha proposta, ele diz, é mostrar para vocês como que o caminho ordinário, o meio ordinário de recebermos a graça de Deus são os sacramentos. Um teólogo calvinista disse isso no livro, eu cito aqui, Michael Horton, Um Caminho Melhor, editora Cultura Cristã. Ele disse isso. O caminho ordinário para recebermos a graça de Deus são os sacramentos. E aí ele fala dos meios de graça, né? Pois muito bem, eu insisto no que eu disse há pouco. Pela própria definição calvinista, 90% dos protestantes hoje não são verdadeira igreja, porque eles negam os sacramentos, negam os sacramentos como meio de graça. E aí o Augusto Nicodemos vai querer dizer que existe união, que é simplesmente questão de tribo? Não é. E ele sabe que não é. Sobre o seu comentário, sobre a questão, será que alguém um dia, né, será que eles vão continuar acreditando em Cristo? A gente tem visto surgir uma série de grupos evangélicos negando expressões históricas da fé cristã. Por exemplo, existem movimentos pentecostais nos Estados Unidos que são unicistas, que não creem na Santíssima Trindade. Olha só. Aqui no Brasil tem um grupo que chama Igreja Evangélica Voz da Verdade. E eles vendem CDs em lojas evangélicas e tal. Eles não creem na Santíssima Trindade. Eles não creem na tripessoalidade de Deus. Eles são uma espécie de modalistas modernos, né? O que é o modalismo? Que Deus se apresenta de modos distintos, às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como o Espírito Santo, mas não são três pessoas. Eles negam a Santíssima Trindade e se dizem evangélicos. A bem da verdade, os próprios evangélicos rejeitam quem negam a Trindade. Perfeito. Então eu tenho que ser justo também. Sim. Não posso colocar tudo no mesmo balaio. Só que aí também o que entra em questão é o quê? Se pôde haver uma reforma para criar uma igreja com suas convicções, o que garante também o direito deles de poder fazer isso? Perfeito. Né? Perfeito. Porque eu recebi semana passada um vídeo de uma mulher, esteticamente, ela parecia ser uma ativista para causas LGBTs, né? Então, tava com camiseta toda. E ela começou. E o discurso dela era o seguinte: se você fuma maconha, pode continuar fumando maconha. Você pode continuar cheirando farinha e continuar, inclusive, com as práticas homossexuais. O importante é que Jesus te encontre verdadeiramente desejando ser salva.
mesmo nessas condições. Uma hora ele te encontra lá, mas não precisa deixar de fazer isso. Aí, eu falando, em termos de reforma e dizer que é uma igreja, por que ela é privada desse direito, desde que um teve esse direito? Sim. Não é? Exato. E isso é muito angustiante, porque a gente vê hoje, no mesmo bairro, por exemplo, lá na minha cidade, Juiz de Fora, tem bairros que você anda assim, ó, são igrejas vizinhas uma da outra. Igrejas assim, né? Comunidades, né? Vizinhas uma da outra. Tem uma lá que é assim... Eu passei em frente a ela ontem, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Certo. Anda 2 casas, Igreja Assembleia de Deus, Ministério... Não lembro o nome, um outro ministério aí. Mas ainda assim, a 100 metros de distância... Que 100 metros? 50 metros de distância, 2 igrejas Assembleia de Deus... competindo pelo mesmo nicho. Entendeu? É triste isso, mas é verdade. Então não há unidade. Não há unidade mesmo. Não há unidade mesmo. Pentecostais não se falam com neopentecostais, que não se falam com reformados, que não se falam com outros ramos, enfim. Não há unidade mesmo. Tem até uma coisa muito interessante. Tem um grupo que, se eu não me engano, o reverendo Augusto Nicodemos é ligado. Eu não sei se ele é ligado ou já foi, mas ele tem amigos com certeza que é ligado, que se chama Coalizão pelo Evangelho. Eles têm uma compreensão bem particular do que é o Evangelho, aí eles têm essa coalizão pelo Evangelho. E para participar desse grupo, você pode ser batista ou presbiteriano. Tá? Você pode ser batista ou presbiteriano. Então, se você batiza criança, você pode ser da Coalizão pelo Evangelho. Se você não batiza criança, você pode ser da Coalizão pelo Evangelho. Mas sabe o que você não pode ser? Aprovar a ordenação feminina, a ordenação de pastoras. Eles são tão firmes nessa questão do complementarismo bíblico que, quer saber a minha opinião? Eu concordo. Homem e mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente complementares. Eles são tão fortes nisso que não pode se tornar membro da Coalizão pelo Evangelho um pastor ou uma igreja que ordena mulheres. Concordo. E esse é o critério deles, não estou aqui para julgar o critério, mas olha só. O sacramento, que é central, eles deixam de lado. E elevam questões como se pode ordenar mulher ou não pode ordenar mulher. Então, assim, é uma ilusão esse negócio de unidade, e muito pelo contrário, é uma verdadeira competição. Há uma verdadeira competição entre as denominações, porque hoje as pessoas vão escolher uma igreja de acordo com a igreja que lhe faça sentir bem. O padrão para alguém escolher uma igreja hoje não é se a igreja... Primeiro, né, procure uma igreja bíblica. Antigamente falava assim, procure uma igreja bíblica. A questão é quem que determina se essa igreja é bíblica ou não. Pois é. É o sujeito, é o indivíduo. Então você já caiu no subjetivismo. Procure uma igreja bíblica. Então, como isso já que é subjetivo, quais são os critérios que as pessoas usam? Se a igreja tem ar-condicionado, se ela tem poltrona, se tem estrutural, né? Se tem uma estrutura para crianças adequado. E se eu estou numa igreja que não tem essas coisas e abre uma igreja perto da minha casa que tem essas coisas, eu vou para outra. Não tem senso de serviço mais. E aí também, vamos ser justos, não é só entre protestantes, né? Sim. Esse senso de serviço também acabou em algumas igrejas, em meios, em arraiais católicos também, né? Mas a questão é, uma coisa é a gente ter a Santa Igreja Católica com o seu ensino, estou vendo o catecismo ali, né, com o seu ensino claramente exposto para quem quiser. Tem padres que ensinam o contrário do que está ali? Tem. Quem está errado? É o padre. Não é a Igreja Católica. Outra coisa é as pessoas que vão procurar a igreja baseada naquilo que lhes faz sentir bem. Eu olho para a igreja, de modo geral, como de fato também é, né, uma família. Né? Então, nós somos em 5 filhos lá em casa, tem meu pai e minha mãe. Se alguém discordar, fazendo ele não é o pai. Né? O pai agora sou eu. Ele tá ficando louco, todo mundo vai perceber que ele tá errado, mas não muda o que, de fato, a verdade, Sim. É isso, né? Quem tá saindo do... A realidade não muda. Ou então o seguinte, vocês não são mais minha família, aí sai de casa. Não, família a gente resolve, né? Sim. A gente resolve, a gente entra em acordo, não deixa de ser família. Ô, professor, e em termos, assim, de igreja como instituição, né? Que eu acho que existe esse pensamento da parte deles também, que a gente
olha para a igreja como uma instituição, também física e visível. E o que eu escuto muito vindo dos protestantes é o quê? Isso acontece para vocês monopolizarem a fé. Então, por exemplo, porque uma igreja instituída fisicamente, visível, defende que existem sacramentos. Por quê? Só essa igreja física visível pode dar pra gente. Então, só essa igreja física visível como instituição pode dar pra gente. Então, eu coloco todo mundo que tá pra fora dela, pra fora desse barco, como ou uma igreja falsa, né, ou uma comunidade, mas não uma igreja oficial. Eu queria que o senhor também pudesse nos explicar melhor, né? Por que a igreja é sim uma instituição física e visível? E a fala de Jesus, né? Instituir a minha igreja não é simplesmente o ato de crer todo mundo numa coisa comum. Ok, vamos lá. Por que a igreja é uma realidade visível também? Porque, por exemplo, semana passada eu postei uma coisa no meu Instagram. Eu falei justamente sobre a necessidade da igreja, né? Eu postei um videozinho no meu Instagram onde eu falo o seguinte: o fulano diz, não preciso da igreja, só preciso de Jesus. Ora, se não fosse a igreja, você nem saberia da existência de Jesus, né? Então baixa a bola. Só vê a lógica da coisa, né? Exatamente, só vê a lógica da coisa. Aí uma pessoa comentou assim: o que você esqueceu é que a igreja é uma realidade espiritual. Eu falei, não esqueci disso. A igreja é uma realidade espiritual também. A igreja não é só uma realidade espiritual. E essa questão de dizer que a igreja é só uma realidade espiritual tem traços gnósticos aí. Já eu explico o que eu quero dizer com isso. Perfeito. Mas a igreja é uma realidade espiritual, é óbvio, gente. Ninguém vai negar isso. Mas ela não é só uma realidade espiritual, é uma realidade visível também. E é necessário que ela seja. Por quê? Mateus capítulo 18. Jesus diz assim: se alguém pecar contra você, vá até o seu irmão e converse com ele. Se ele te pedir perdão, ganhastes do teu irmão. Se ele não se arrepender, leve uma ou duas testemunhas e o testemunho de duas pessoas vai esclarecer tudo. Se ele converter, se ele se arrepender, ótimo. Se ele não se arrepender, leve-o à igreja. E se ele não ouvir nem a igreja, trata-o como um publicano e um pecador. Ou seja, Jesus traça aqui o passo a passo de como lidar com o irmão que está em falta, do irmão que está objetivamente no erro. Né? Vamos supor que você, Everton, começa a ensinar uma besteira. Vamos falar que você começa a ensinar que a Santíssima Trindade não existe. Perfeito. Primeiro lugar, eu vou até você, falo, cara, você está errado. Aí você não me ouve. Aí eu levo o Elton junto. Aí você não nos ouve. Aí diz, leve até a igreja. Eu tenho que conversar com o seu pároco, com o seu diretor espiritual. E se nem a igreja você ouvir, aí eu te considero como um publicano. Fala, gente, não escutem o no barco não, porque ele está falando que a Trindade não existe. Tá? Escutem o no barco, tá, gente? É só um exemplo. Por enquanto pode escutar. Não, porque o pessoal faz uns cortes, né? Corta só. Corta só isso. Então, cara, para cumprirmos esse mandamento de Jesus, a gente precisa de uma igreja visível. A gente precisa de uma igreja visível. 1 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo dá um puxão de orelha nos coríntios, São Paulo, né? Porque está acontecendo uma coisa terrível lá. Um membro daquela diocese estava tendo relações íntimas com a própria madrasta. Uma coisa de louco. E São Paulo puxa a orelha de tal forma que ele fala assim, nem entre os pagãos vemos tal perversidade. O cara se deitando com a própria madrasta. Aí ele diz, expulsem o pecador do meio de vós, para que ele se arrependa e seja perdoado. Então São Paulo até usa uma frase forte, que ele diz assim, entreguem-no a Satanás para que sua alma seja salva. Ou seja, tire ele da Sagrada Comunhão, porque ele está num pecado grave desse, para que ele possa se arrepender. Ele precisa ver que a igreja, a comunidade dos discípulos, não aceita esse tipo de comportamento. O cara se deitando com a própria madrasta e achando que está tudo bem. Como que a gente vai cumprir esse mandamento sem uma igreja visível? Isso é uma excomunhão sendo citada. É uma excomunhão sendo citada. 1 Coríntios capítulo 5. Isso é uma excomunhão sendo citada. Então,
A gente precisa da igreja institucional. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Escrevo-vos estas coisas, pois caso eu me demore, eu não sei falar em segunda pessoa, que tu saibas. Né? Se eu me demorar, você deve saber, Timóteo, como se comportar na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Dá um lugar seguro para ele ficar, né? A gente precisa de uma igreja. Como assim? São Paulo está dizendo que a coluna e baluarte da verdade é a igreja. A gente precisa de uma igreja invisível, de uma igreja visível para cumprir isso. Vou continuar citando aqui versículo, porque isso é muito importante. É porque eu imagino que o argumento contrário é justamente com base em alguns versículos também, né? Então é porque é o seguinte: o catolicismo admite que a igreja é espiritual e visível. O protestantismo é ou. Porque o que eu vejo... Uma das principais características do protestante é ou espiritual ou visível. Ou Cristo ou Maria. Ou fé ou obras. Ou Bíblia ou tradição. Não, a gente não faz isso. Quando não se diverge, né? Quando não se diverge. Perfeito. Quando não se divergem. Porque eu vejo que tem um ataque também a respeito disso. Porque vão falar assim, a igreja não era assim nos primórdios. Mas quando chega ali... Constantino, ele que traz essa instituição é bom falar disso aí, viu? E leva pro lado do governo e a igreja se perverte de tal modo... Tá muito popular esse discurso aí que a igreja começou com Constantino. Sim. Inclusive é o fundador da igreja católica. É, o fundador. Estão batendo muito nisso atualmente. Não sei se é só no meu universo, mas estou vendo muito falar disso. Não, estão batendo muito nisso. Né? Estão batendo muito nisso. Aliás, tem uma frase de São João Henrique Newman, cardeal Newman, que é o seguinte: se a verdade fosse suficiente para derrubar a Igreja Católica, o protestantismo não precisaria de tanta mentira. E uma das mentiras é justamente essa de que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Isso é uma mentira, assim, deslavada, desonesta, fácil de combater. Mas voltando à questão da necessidade de uma igreja visível, perfeito. O autor de Hebreus, no capítulo 1, diz assim: durante muito tempo, Deus falou com seu povo por meio dos profetas. Nos últimos dias, Deus falou conosco por meio do seu próprio Filho. Então ele aponta para Jesus. E o que Jesus diz para os apóstolos? Quem vos ouve, a mim ouve. Eu tenho um programa no meu YouTube chamado Verbum, que é um curso bíblico que eu dou gratuitamente. Toda semana tem episódio novo, 7h30 da manhã, toda segunda. O de hoje já passou. Mas eu estou estudando as cartas de Timóteo. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, São Paulo diz assim para Timóteo: o que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, confia a homens idôneos que serão capazes de ensinar a outros. Olha o que São Paulo diz: o que de mim ouvistes. Ele não diz o que de mim lestes. Perfeito. O que de mim ouvistes, ou seja, o ensino da igreja que é transmitido oralmente também. E para encerrar, eu vou para o século II, quando Santo Irineu de Lyon escreve contra as heresias. Ele está combatendo o erro gnóstico, né, que era contra a bondade da matéria, o erro gnóstico que dizia que eles receberam um conhecimento especial, uma iluminação especial. O gnosticismo ele é muito interessante porque o gnosticismo ele foi uma heresia do século II, mas todas as demais heresias que surgiram ao longo da história tem um quê de gnosticismo, né? Então, por exemplo, o protestantismo ele tem um cheiro de gnosticismo quando ele nega a igreja visível. Por quê? Porque o gnóstico diz que a matéria é má. Se a matéria é má, né, matéria, o que foi criado mesmo, se a matéria é má, isso é a crença gnóstica, Cristo não pode ter se encarnado, porque como que Deus vai se tornar carne se a matéria é má? Então, uma das principais características do gnosticismo é negar a bondade da matéria criada. Onde que a gente vê isso no protestantismo? E deixa eu esclarecer bem, o protestantismo não é gnóstico, por exemplo, quando fala que Cristo se encarnou. O protestantismo admite a encarnação de Cristo, mas nega as consequências dessa encarnação. Nega os santos, nega as relíquias. Para o protestante, as relíquias dos santos nada mais são do que superstições grosseiras.
Mas não, a gente sabe que Cristo vive em seus membros. Sim. E isso, inclusive, é bíblico, né? Os ossos de Eliseu, os lenços de uso pessoal de São Paulo, enfim. Então, a virtude de Deus também é comunicada através da matéria. E qual que é a principal característica gnóstica do protestantismo nesse sentido? Negar a igreja visível. Voltando para Santo Irineu de Lyon, ele tem que argumentar contra os gnósticos, porque os gnósticos estão dizendo assim, não, a gente crê nisso, nisso, nisso. Aí Santo Irineu vai argumentar contrariamente. Só que ele não pode citar a Bíblia, Santo Irineu. Não é que ele não pode. É porque se ele citasse uma carta de Paulo, uma carta de São João, os gnósticos não iam aceitar. Então é a mesma coisa que você virar para um protestante e dizer assim, não, porque segundo o livro de Macabeus, ele vai falar, meu amigo, eu não creio nisso. Então, o que Santo Irineu faz? Ele apela para a igreja visível. Ele pega a diocese de Roma e fala, o primeiro bispo foi Pedro, aí depois veio Lino, Anacleto, aí ele vai citando de Pedro até os dias dele a sucessão de todos os bispos de Roma. Ele apela para a igreja visível como guardiã da verdade que Cristo transmitiu aos seus apóstolos. Essa foi a melhor explicação que eu ouvi a respeito da igreja visível até hoje. Até quando se pega, eu creio que tem o nome de Pilatos ali, né? inserido alguém que estava na história. Sim. Isso é tão providente, né? Perfeito. E uma pessoa uma vez falou assim, professor, engraçado, no credo não tem creio na Bíblia. Vocês já pararam para pensar nisso? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Mas não fala assim, creio nas Sagradas Escrituras. Não tem. E eu respondi para a pessoa, não precisa. Porque tenho. Creio na Santa Igreja Católica. Se você crê na Igreja Católica, você crê na Bíblia. Não separa, né? Não separa. Eu pego aqui o grande pregador dos gentios, São Paulo Apóstolo, ele não pregava segundo o Evangelho de São Mateus, né? Não, ele fala, eu prego segundo o meu Evangelho. São Paulo fala isso constantemente. Ele não tinha um Novo Testamento para ler e pregar. Com certeza. Não, isso aí é... Né? Eu falo muito isso também, Everton. O primeiro documento do Novo Testamento a ser redigido foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro documento. É uma carta a uma diocese local, lá em Tessalônica. Primeiro de todos, antes de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, foi 1 Tessalonicenses. Ou seja, já existia uma igreja em Tessalônica. A igreja precede a Bíblia. E isso, sei lá o quê, 50 anos ou mais? Depois? 45, 50. Tipo assim, Jesus morreu e ressuscitou por volta do ano 30. 1 Tessalonicenses é por volta ali do ano 45, 50. Cerca de, vamos jogar para 50, 20 anos depois. Pregando sem... Isso é perfeito. Sem Bíblia. Foram 20 anos para o primeiro documento ser redigido. E o que os apóstolos ficaram fazendo? 20 anos esperando a Bíblia ser escrita? Não, pregando oralmente. E quem tem que organizar isso? É a igreja, né? A igreja. Essa Bíblia sagrada. É a igreja. Agora, uma curiosidade minha aqui. O senhor fez seminário... Senhor, não. Eu sei que é difícil, eu sei que os meus cabelos brancos... Né? É muito mais pelo título de professor, né? Então tá bom. Não, eu sei que os cabelos brancos também puxam, né? Mas quando o senhor fez seminário e foi estudar para se tornar um pastor, como é que esconde isso debaixo do tapete para passar despercebido sem que vocês assim, sem questionamento, entendeu? Cara, aí é que tá. Não é esconder debaixo do tapete. É toda uma cosmovisão, é toda uma formatação que é incutido na cabeça do protestante que não o permite ver o óbvio. Então, assim, falando, depois a gente vai chegar lá em Constantino, né? Mas na cabeça do protestante, Constantino fundou a Igreja Católica. Então, mas um argumento tão claro como esse, por exemplo, que do início mesmo, né, a sucessão ali. Então, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o que importava, que sempre importou, foi a Bíblia Sagrada, e ponto final. E a Bíblia foi escondida pela Igreja Católica durante 1000 anos, até que no século XVI Lutero recuperou a Bíblia. Então, a formatação mental dentro do protestantismo, ela te faz ler a Bíblia, ler a história e ler a realidade
com os pressupostos protestantes. Por isso que é tão doloroso se tornar católico depois de ser protestante. Eu tinha crise de choro, cara, porque Meu Deus do céu. era um desmontar de uma realidade que estava muito dentro de mim. Muito dentro de mim. Eu postei um vídeo também no meu Instagram falando da questão de por que os protestantes nos chamam de idólatras. Né? Eu falei, os protestantes excluíram da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico. E o sacrifício eucarístico é o ápice da adoração. Os protestantes, na assembleia litúrgica deles, só tem 3 coisas: música, oração e pregação. Então, qual que é o momento de louvor e adoração do protestante? É a música. É a música e a oração. Né? Pois muito bem. A gente pode louvar, a gente pode adorar com música? Pode. Mas a gente pode louvar com música? Pode também. Então, eu adoro a Deus cantando uma música e eu louvo Nossa Senhora cantando uma música. Mas eu ofereço o ápice da adoração somente a Deus, que é o sacrifício eucarístico. Pois muito bem. Como o protestante tirou da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico e ficou com uma ceia que é meramente um memorial, quando eles veem a gente louvando Maria, eles dizem, ah lá, tá adorando. Porque na cabeça deles, louvor e adoração são meio que a mesma coisa. Entendi. Né? Não, eu penso também, né? Quando você se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, isso necessariamente significa que você está adorando ele? Pra ser bem sincero, o fato de você ser ajoelhado? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Então, da mesma forma, você se ajoelhar diante de uma imagem não necessariamente vai significar que é uma adoração. Lógico. Se o coração tiver... Vamos para a Bíblia, porque eles gostam que a gente vá para a Bíblia, né? Jacó se ajoelhou diante do seu irmão Esaú para pedir perdão para ele. Josué se ajoelhou diante da Arca da Aliança e prostrou o rosto em terra. Então, assim, ajoelhar-se em si não é adoração. Então, a questão é que eles confundem louvor com adoração. Eu posso louvar a Deus? Posso. Eu posso adorar a Deus? Posso. Eu posso louvar Maria? Posso. Eu posso adorar Maria? Não. Mas na cabeça deles é tudo igual. Aí esse meu amigo que é protestante falou assim, que jogo de palavras que você fez, um jogo semântico para disfarçar o fato de que você adora santo, sim. Falei, cara, assim, não dá, entendeu? É toda uma formatação mental, uma cosmovisão que fazem com que eles enxerguem a realidade dessa forma. Porém, o protestantismo não se sustenta na realidade. O protestantismo não tem base epistemológica, não tem base do estudo do conhecimento em si, porque tudo que o protestante tem de bom vem da Igreja Católica. E eles negam a bondade da Igreja Católica. Então eles não se sustentam na realidade. O protestantismo ideal é uma ilusão. Por exemplo, só a Bíblia é a minha regra de fé e prática e a minha autoridade infalível. Isso não se sustenta na realidade. Por quê? Porque se a Bíblia é um livro infalível, eu preciso de um intérprete infalível. Senão, o que eu vou dizer é o seguinte, só a minha interpretação é a autoridade final. Quando eu digo só a Bíblia é a autoridade final, eu estou dizendo que só a minha compreensão da Bíblia é a autoridade final. Né? Então o protestantismo não se sustenta na realidade e parece que eles se recusam a enxergar uma coisa simples. Né? Por exemplo, olha só que coisa simples. Semana passada eu participei do podcast também com o Padre Marlon. E o título do podcast era De Pastor Evangélico a Católico Apaixonado por Nossa Senhora. Aí um amigo meu, amigo querido, tá? Amigo querido, ele disse assim, falou brincando, mas aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Olha aí, apaixonado por Nossa Senhora, não é por Cristo, não. Então você vê que uma coisa exclui a outra na cabeça deles. Porém, quando eu digo que não se sustenta na realidade, é uma coisa simples. Hierarquia de afetos. Você tem cachorro de estimação, não? Não? Ok. Mas quem tem cachorro de estimação, ama o cachorrinho? Sem dúvida. Ama. Mas ama o cachorrinho da mesma forma que ama a esposa? De jeito nenhum. Ama a esposa da mesma forma que ama a Deus? Não. Ama a Deus. Ou seja, então eu amo o meu cachorrinho, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, eu amo a minha esposa, eu amo Deus. E amo Nossa Senhora. Só que existe uma
hierarquia de afetos. Eu amo meu cachorro de uma forma. Eu amo meus filhos de outra forma. Eu amo minha esposa de outra forma. Eu amo Deus de outra forma. E eu amo Nossa Senhora. É uma questão tão óbvia que parece que é uma cegueira voluntária, né? E até mesmo assim, então, por exemplo, se o católico, ele adora Nossa Senhora, o protestante não tem nada que odiar ela. É. Não teria, que às vezes desperta um ódio nela sem ela ter feito nada. Então, pelo bem menos pontuado. Mas você entende, Everton, que essa questão de hierarquia de afetos é uma coisa comum na nossa vida. Por exemplo, eu marquei com vocês de vir aqui fazer o podcast. Vocês prepararam a sala, foram me buscar no aeroporto e tal. Imagina se eu ligo para você e falo assim: ô Everton, não vai dar para eu ir não. Porque, sei lá, minha mãe tá internada no hospital, eu tenho que ficar com ela. Você vai entender. Sem dúvida. A mãe do cara passou mal. Agora, se eu ligo pra você e falo assim: ô Everton, não vai dar pra eu ir não. Sabe por quê? Não tô afim. Quero ficar aqui na piscina comendo amendoim e bebendo uma Coca-Cola. Pô, o cara não é sério. Ele combinou uma coisa comigo. Então, na própria vida real, existe uma hierarquia. Agora, se eu falo que eu sou apaixonado por Nossa Senhora, não é por Jesus. Não entende a hierarquia de afetos. Acho que se colocar pra pensar racionalmente, eles vão ver que faz sentido. Só que tem que combater de alguma forma, né? Tem que discordar. Eles colocam como se fossem duas coisas separadas que não se concordam, né? Perfeito. Fala assim, você tá com a camiseta do São Paulo e fala assim, poxa, eu amo o Corinthians. Daí sim ele poderia. Vamos supor, e ainda que exista um católico que adore Nossa Senhora, não é a doutrina oficial da igreja. Não é. Que ele adore a ela, né? Perfeito. Mesmo fala assim, tem um pastor, sei lá, que ele comete qualquer erro. Não vou citar erro nenhum aqui pra não dizer que a gente tá dizendo pra ninguém. Isso não é a doutrina oficial da igreja protestante, claro. Entendeu? E eu não posso macular o protestantismo inteiro por conta de um erro de um, né? Perfeito. Porque não é oficialmente o erro deles lá. Perfeito. Volta lá no Constantino, para não esquecer. Mas qual que é a pergunta? Essa afirmação. Justamente da instituição. Porque fala que ela se torna essa instituição que foge totalmente do que eram os primórdios da igreja, porque Constantino entrou na história e trouxe o governo. E o protestantismo raiz, na verdade, tá resgatando o que era antes. Né? Inclusive, essa semana a gente escutou o quê? Eu sou uma mulher falando no podcast lá, eu sou... Católica, apostólica, evangélica, não é um negócio assim? Eu vi isso. Foi um negócio desse sentido aí. Católica, apostólica, evangélica, não era romana, né? Então, é porque assim, a ideia é que agora nós somos a igreja de Cristo. Só que o protestantismo está resgatando o que acontecia antes de Constantino. Aquilo que existia de Constantino, sim, a gente é aquilo lá. Sim. É que chegou em Constantino, desvirtuou e a gente tá voltando lá agora. A gente resgatou. Esta é uma falácia histórica que remonta ao século XVI. Quem diz isso, que Constantino fundou a Igreja Católica, não é o pastor da garagem ali da esquina, que colocou uma placa, comprou umas cadeiras e comprou um microfone e uma caixa de som e está fazendo a igreja dele, não. Não, isso aí é ensinamento protestante oficial que remonta ao século XVI. Então a gente já vê aqui a gravidade disso. Segundo, é uma falácia histórica facilmente refutável. Facilmente refutável. Mas vamos para a falácia. A falácia é a seguinte: Jesus estabeleceu a sua igreja, né, chamou os apóstolos, viveu uma vida perfeita, ensinou os apóstolos, fez milagres na frente dos apóstolos, morreu na cruz como um sacrifício para nos salvar, ressuscitou 3 dias depois, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e a igreja foi enviada para espalhar o evangelho por todo mundo conhecido, e a igreja foi fiel no século I, século II, século III. Até que no século IV, com a conversão de Constantino, Constantino paganiza a igreja. E do século IV para frente, a igreja foi entrando numa espiral descendente de heresias e erros teológicos crassos e práticas antibíblicas. Até que, no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, são instrumentos levantados por Deus para retornar à igreja conforme Cristo tinha planejado no século I, que foi a igreja do século I, II e III.
Algumas questões, algumas dificuldades com isso. Vamos lá. Constantino começa a reinar no início do século IV. A gente está falando aqui de ano 300 e alguma coisa. Tá? Ano 300 e alguma coisa. Se eu não me engano é 304 ou 305. Vamos pegar 310. Vamos pegar o ano 300. Vamos lá. 301, né? Para a gente entrar no século IV. 301. São João Evangelista morre no ano 100. Do ano 100 ao ano 200, ao ano 300, foram 200 anos. 200. Primeira pergunta. A igreja que Jesus fundou não durou 200 anos? A igreja que Calvino fundou está aí há 500. A igreja que Lutero fundou está aí há 500. Mas a que Jesus fundou não durou 200? Primeira coisa é essa. Uhum. É de se estranhar. Não prova nada, mas é de se estranhar. Né? Ele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre sua igreja, ele que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São João morreu, 200 anos depois a igreja se corrompe, se degenera. E os discípulos dos apóstolos estavam ali ainda. Estavam ali. Então a igreja se degenera 200 anos depois. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana, eu falo do presbiterianismo, tem gente que acha que eu tenho birra, não tenho. Eu tenho gratidão à igreja presbiteriana, mas eu falo do que eu conheço. Tem mais propriedade. Tem mais propriedade. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja governada por presbíteros, por um colegiado de presbíteros. E segundo a igreja presbiteriana, esse era o modelo bíblico. Uhum. Mas logo no século II, isso se deformou e entrou no modelo episcopal, né? Episcopal monárquico, de bispo, presbítero e diácono. Ora, Calvino, que entendeu e entendeu biblicamente e instituiu o modelo presbiteriano de governo, o que o Calvino instituiu está aí até hoje. Até hoje as igrejas presbiterianas são governadas por presbíteros. Uhum. A igreja de Cristo, que originalmente era presbiteriana, segundo eles, não durou 200 anos, gente. Nem isso, né? Não durou 50 anos, porque a gente já vê evidência do governo episcopal já no segundo século. Então, primeira coisa, assim, para mostrar que isso é no mínimo estranho, é essa questão. Será que a igreja que Jesus fundou não durou? Né, não, e a lacuna de séculos que ficou até alguém chegar para... Esse era o meu segundo ponto. Então quer dizer que a igreja foi infiel no século IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 12 séculos de infidelidade. Humanidade sem igreja. Cara, a igreja tem 2000 anos. Mais da metade foi nas trevas? Olha isso. Mais da metade. Segundo ponto também de se estranhar. Que história é essa? Mas tem mais coisas. Que, assim, vocês vão ver que não se sustenta. Simplesmente não se sustenta. Segundo, né, essa tese, a igreja se degenerou com Constantino. Até Constantino era uma igreja fiel. E quais são as marcas dessa degeneração? Purgatório, oração pelos mortos, imagens, devoção a Maria, transubstanciação. Né? Essas são as marcas dessa degeneração. Pois muito bem, vamos lá. Devoção a Maria. A oração mariana mais antiga que nós temos é do século III. Por escrito, numa liturgia copta. Uma liturgia natalina copta, que é aquela oração Subtuum Presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Século III, antes de Constantino. Então, antes de Constantino já tínhamos devoção mariana. Tá? Isso por escrito, porque se foi escrito no século III, com certeza já estava presente oralmente bem antes. Sim. Então, e era algo que eles deveriam retomar. Sim. Se é antes de Constantino, tinha que retomar isso. Né? Segunda coisa, batizar crianças, né? Como a gente já falou. Desde o século II se batiza criança. Terceira coisa, oração pelos mortos. Desde o século II a gente vê inscritos e ensino a respeito de oração pelos mortos. Que mais? Acho que no catecismo tem a estrutura da missa, da liturgia. Justino Marte, São Justino Marte, sim. São Justino Marte, no segundo século, ele narra a missa, no segundo século. É exatamente a mesma estrutura de hoje. Bem lembrado, muito bem lembrado. Além disso, imagens. Você visita qualquer catacumba romana do século II, a parede é repleta de imagens. Repleta de imagens. Dá para projetar alguma coisa aqui, não? Dá, né, Cadu? Procura aí, catacumba...
Eu acho que é Catacumba de Priscila. Vê se é isso, Catacumba de Priscila. Toda cheia de imagens do século II, cara. Então, Antes do fundador Constantino. Antes do fundador, né? Antes do fundador. Então, assim, são exemplos de questões, oração pelos mortos. Olha ali, ó. Alguma dessas, professor? É. Essa aí mesmo, né? Olha só. São todas as imagens aí, não? Olha essa aqui, ó. Gravuras. Catacumba de Roma, essa daqui. Essa aqui, acho que... É, essa daí. Olha lá, século II, gente. Meu Deus. Olha o teto. Não Nossa, pode ter imagem. E já lembra muito igrejas de hoje. Sim. Nossa, muito perfeito. Sim, então assim, a gente já vê isso desde sempre. Ali embaixo, ali tem uma lindíssima, que é uma representação... Não, isso. Uma representação de Nossa Senhora com Jesus no colo. Olha isso, cara. Quanto tempo deve ter essa... Não, isso aí foi antes de Olha Constantino. isso, é perfeito. Foi antes de Constantino. Então vocês percebem que é uma baboseira esse negócio de que antes de Constantino não tinha imagens. Demais, né? Esses iconoclastas protestantes, eles estão a favor dos muçulmanos e contra o cristianismo histórico. Por quê? O iconoclastismo surge na história com os muçulmanos. Os muçulmanos que rejeitavam as imagens porque eles eram muçulmanos. E aqui eu não estou falando mal dos muçulmanos, não. Sim. Eu estou falando que a fé deles é absolutamente contra as imagens. Absolutamente contra as imagens. E os protestantes bebem dessa fonte. O cristão não é iconoclasta. Os muçulmanos são. Tem até uma tradição que diz, não sei se de fato isso se comprova, que o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é pintado por São Lucas. É uma lenda, né? Assim, não dá pra gente afirmar isso com 100% de certeza. Mas o que dá pra afirmar com 100% de certeza é que isso antes aí, de Constantino já tinha tá imagens. Na história isso, né? Não tem como. Então, imagens. O que mais? E escritos de Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon, narrando Nossa Senhora como a segunda Eva, como a nova Eva, a mãe da humanidade redimida. Isso está lá em Demonstração da Pregação Apostólica. As cartas de Santo Inácio de Antioquia. A questão do Papa, lógico, o papado vem depois de Constantino. As cartas de Santo Inácio de Antioquia, reconhecendo a Igreja de Roma como a principal. Olha isso. Perfeito, velho. Que mais? Santo Inácio de Antioquia fala também que não tenho fome de comida mundana, mas apenas da Sagrada Eucaristia, que é a carne do meu Salvador. Santo Inácio de Antioquia, gente. Ano 110. Ano 110. Então, assim... 200 anos antes. Antes de Constantino. Então, imagens já tem no segundo século. Oração pelos mortos já tem no segundo século. Batismo de criança já tem no segundo século. O primado de Roma já tem no segundo século. A presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia já tem no segundo século. Sistema episcopal de governo já tem no segundo século. Igreja visível como autoritativa já tem no segundo século. Agora, sabe o que não tem no segundo século? O cânon da Bíblia definido. E verdade. Quando que o cânon da Bíblia foi definido? Ano 392. Depois de Constantino. Então, olha a contradição. Constantino fundou a Igreja Católica, mas eu uso uma Bíblia que foi definida depois de Constantino. E a Santíssima Trindade foi definida quando os dogmas trinitários? Depois de Constantino. Concílio de Nicéia, 325, Concílio de Constantinopla, 381. As definições cristológicas. Cristo... em Cristo, na pessoa do Cristo habita a plenitude da divindade. Não existem duas pessoas em Cristo, mas existe a união hipostática. Mas existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essas definições cristológicas, depois de Constantino. Então, olha que loucura. Quem diz que Constantino fundou a Igreja Católica rejeita um monte de coisa que existia antes de Constantino e aceita um monte de coisa que veio depois de Constantino, como o cânon das Escrituras e como as definições dogmáticas sobre Trindade e as naturezas de Cristo. Então é uma loucura. É uma seletividade. É uma seletividade, é uma maluquice, entendeu? É uma maluquice. Além disso, eu preciso dizer, depois de Constantino, houve mudanças na igreja? Houve. Mudanças substanciais? Não. Não houve nenhuma mudança substancial.
Nenhuma. Substancial nenhuma. Houve mudanças? Claro que houve. Essa honestidade do professor é ótima, né? Claro. Até Constantino, a igreja era perseguida, a igreja ficava pelos cantos, a igreja era clandestina, a igreja se reunia em catacumbas. Depois de Constantino, as grandes basílicas, que eram locais de assembleias civis, foram entregues para a igreja para se formar grandes templos? Sim. Antes de Constantino, os bispos tinham autoridade estatal para definir doutrina? Não, não tinha. Depois de Constantino passaram a ter? Passaram a ter. Passaram a ter uma influência. Passaram. Isso é uma providência, né? Isso é uma providência. Se eu me converto, claro. O que eu posso contribuir para a igreja que eu faço parte agora? Eu faço, vamos atualizar a questão. A igreja brasileira se uniu para que o Bolsonaro fosse eleito. E certamente, se Bolsonaro sendo eleito, a gente progrediria, pelo menos em tese, né? Em algumas coisas que estão em discussão hoje, diversas pautas, e teríamos mais liberdade de culto no Brasil. Sim. Então a igreja existiria a partir de Bolsonaro, né? É mais ou menos o que aconteceu. Tipo isso. Agora, duas coisas importantes aqui. Constantino era, assim, talvez quem está nos assistindo não deve se lembrar, mas uma controvérsia teológica fundamental no início do século IV foi a controvérsia ariana. Né? O bispo Ário dizia que a Santíssima Trindade não existe e que Jesus não é Deus. Que Jesus é uma criatura suprema, sublime, elevada, porém não Deus. E então foi uma controvérsia, porque boa parte... São Jerônimo diz, né, que a igreja dormiu católica e acordou ariana. Boa parte dos bispos do mundo se tornaram arianos. Santo Atanásio, por exemplo, foi preso e exilado porque ele era trinitário. E o Concílio de Nicéia foi para tratar dessa questão ariana e o Concílio de Constantinopla depois também para tratar dessa questão. E foi um concílio convocado por Constantino. Olha que loucura. Foi Constantino que convocou o Concílio de Nicéia. Só que Constantino tinha tendências arianas. E qual teologia prevaleceu? A teologia trinitária. Que demais. Então você percebe que é uma loucura dizer que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, porque ele tinha tendências arianas, mas a visão teológica dele foi derrotada. Que demais. Quem ganhou foi a visão trinitária. Aí o protestante que diz que a igreja foi fundada por Constantino, fala, mas amigo, você crê na Santíssima Trindade? Creio. Pois muito bem. Nossa, a Santíssima Trindade foi os dogmas trinitários, é lógico, a Santíssima Trindade sempre existiu, mas os dogmas trinitários foram elaborados após Constantino. Pelo amor de Deus, anotem isso aí. Ele está submisso. Sim. A igreja, né? E uma outra coisa, Constantino, tem alguma cidade que lembra esse nome, Constantino? Qual cidade que ele fundou? Constantinopla. Constantinopla. Ele queria mudar a sede da Igreja Católica para Constantinopla. Não conseguiu, continuou sendo Roma. Olha só. Então ele tentou mudar a sede da Igreja de Roma para Constantinopla. Não conseguiu. Agora, aquilo que a gente pode usar da autoridade do imperador para que o evangelho avance, a gente não vai usar? Lógico. É burrice? Lógico. Então, assim, eu espero que eu consegui demonstrar, é lógico demais, que é um bate-papo. Mais claro que isso. Mas dizer que que a Igreja Católica foi fundada por Constantino é desconhecimento, é repetir igual papagaio o que é dito por aí, ou desonestidade, né, intelectual, mas boa parte é desconhecimento mesmo. Agora, professor, o que era o ponto da Igreja Católica que o senhor teve mais dificuldade de ceder? Pensando nisso também, de chegar numa hora e falar assim, aí já é demais. Hein? Mas vou ter que ceder aqui, meu Deus do céu, aqui tá difícil, mas vamos lá. Cara, era uma série de pontos, igual eu falei para vocês no início, a mentalidade protestante, a forma do protestante enxergar o mundo, ela é muito anticatólica. Muito. Às vezes até sem perceber. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um livro de um pastor protestante falando sobre política. E ele não é anticatólico. Eu conheço o pastor. Ele não é militante anticatólico. O senhor era, não? Eu era. Mas esse autor não é. Só que ele lá, a certa altura, ele fala que a reforma protestante trouxe liberdade política para o Ocidente. Não é verdade, cara. Que antes da reforma protestante existia um aprisionamento de ideias e depois trouxe pluralidade. Isso não é verdade. Todos os estados que eram protestantes eram extremamente
como que eu posso dizer, opressores dos seus cidadãos naquilo que eles criam. Em Genebra de Calvino, quem discordasse de Calvino ia para a cadeia, ia mesmo, quem discordasse em questões teológicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de Calvino, a gente pensa muito em Serveto, né, Miguel Serveto, porque Miguel Serveto foi condenado à fogueira em Genebra, de Calvino, porque ele era um herege. Mas, tirando Serveto, houve inúmeros outros que foram para a cadeia por discordar de Calvino. Por exemplo, um médico chamado Jerônimo Boussac foi preso porque discordava da predestinação. Foi preso. Então, essa história de que eles trouxeram liberdade. Então, como eu disse para vocês, a forma de enxergar o mundo é muito peculiar. É muito peculiar. Então, eu tinha dificuldades com uma série de coisas. Tinha dificuldade com imagens. Tinha dificuldade com relíquias. Relíquias era uma coisa que me causava repulsa. Eu tinha dificuldade com algumas pontuações assim sobre o fato de que Jesus está de fato e de verdade, substancialmente presente na Eucaristia. Mas tudo isso foi se assentando. Né? Principal para mim eram os dogmas marianos. É mesmo? Os dogmas marianos. Não entrava na minha cabeça. O dogma da maternidade divina, eu sempre criei. Eu nunca tive problema com o dogma da maternidade divina, porque eu sempre entendi que o dogma da maternidade divina aponta para Cristo. Isso mesmo quando eu era protestante. Olha só que da hora. Isso aí, aliás, Calvino, Lutero não teriam dificuldade nenhuma com o dogma da maternidade divina. Muito bom. Mas o dogma da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição e da Assunção, eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, gente, mas está tão claro que Jesus teve irmãos. Está tão claro que Maria teve pecado. Então para eu processar isso foi muito difícil. Mas na cabeça do senhor, de fato, fazia sentido que ela tinha, ou existe uma birra, assim, isso que eu quero saber, entendeu? Por exemplo, a imagem. Hoje o senhor olha, de fato, não tem como a gente macular um católico que está adorando imagem. Sim. Mas o senhor acreditava de fato mesmo ou tinha que defender a ideia mesmo assim? Não, eu acreditava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela concebeu Jesus virginalmente. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi viver a vida dela com José e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não atenta em nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito, e hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos, Maria não teve filhos. Isso é muito claro. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não fala que Maria teve filhos. Em momento nenhum a Bíblia menciona os outros filhos de Maria. Então não é bíblico, né? Então não é bíblico. Jesus teve irmãos. Ok, ele teve irmãos. Maria tinha um orfanato lá, ela adotou 50 e fazia um projeto social, e esses 50 irmãos lá, esses 50 crianças atendidas pelo orfanato de Maria eram chamados de irmãos de Jesus. Ou seja, estou sendo irônico aqui, estou sendo exagerado para dizer que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Não diz que Maria teve outros filhos. Foi muito bem. Dois argumentos que eles usam. Né? A questão de que Jesus teve irmãos, e isso é muito óbvio de você perceber que na mentalidade semita, na mentalidade judaica, o termo irmão é usado para parentes. Abraão e Ló, né? Ló diz para Abraão, nós somos irmãos. Só que a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Sim. Então, é uma questão que se refere a parentes, primeira coisa. E um outro argumento que eles usam é aquele que é Mateus 1, 25, se eu não me engano, quando São Mateus diz assim, e José não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho. Ó, tá vendo? Depois já ouvi isso aí. Ele a conheceu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele não a conheceu até que, ou seja, a Bíblia está falando do que aconteceu durante a gravidez. A Bíblia não está falando nada do que aconteceu depois da gravidez. E eu posso provar. Primeiro, São Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, Jesus há de reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Ou então, São Paulo escrevendo a Timóteo, até que eu chegue, dedique-se à leitura e à exposição das Escrituras.
Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo teria que parar de se dedicar à leitura e à exposição das Escrituras? Então, esse até que, biblicamente falando, não fala nada do que acontece depois, fala do que acontece durante. Na verdade, Mateus 1,25 é uma evidência da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Por quê? Porque quando o autor fala José não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, ele está dizendo o seguinte: esse é um casamento diferente. Porque não era pecado ter relações com a mulher grávida. Não é, até hoje não é. Uhum. Se a mulher está grávida e o marido dela e eles forem ter intimidade conjugal, isso não é pecado. Então, o fato deles não terem tido intimidade durante a gestação já aponta para o fato de que é um casamento diferente. Segunda coisa, não conheço o homem. O anjo aparece para Nossa Senhora, para Maria, e diz, você vai engravidar e vai dar à luz ao Salvador. E Maria pergunta, uma pergunta honesta, né? Uhum. Como isso será se não conheço o homem? O verbo ali, conheço, é o verbo gnosco, né? Ela diz, andra u gnosco. Homem não conheço. Andra, homem, não, gnosco, conheço. O verbo gnosco está no presente do indicativo, ou seja, é um estado de vida. Se você fala assim... Relacionamento. Você fala assim, cara, você quer um brigadeiro? Quer um bis? Eu falo, não como doce. O que eu estou dizendo? Que eu não como doce agora e vou comer amanhã? Ou que eu não como doce nunca? Nenhum. Você não come. Que eu não como doce. Quer um bis? Não como doce. Quer um cigarro aí? Não fumo. Vamos para a churrascaria? Não como carne vermelha. Que da hora. É um estado de vida. Não conheço o homem. Ela está falando de uma situação permanente. Que demais, meu Ela não Deus está do céu. falando assim, eu não conheço o homem agora, mas amanhã eu vou conhecer. Por quê? Ela era noiva. Muito bom. Se a dúvida dela era essa, era simplesmente ela falar assim, ok, vou casar com São José, então quer dizer, com São José, né? Vou casar com Zé, e depois, né, a gente vai engravidar, eu vou dar a luz ao filho de Deus. Não, ela fala, não conheço o homem, porque era um estado de virgindade perpétua. Meu Deus do céu. Terceiro, Jesus na cruz, vira para São João e diz, eis aí a sua mãe. Eu entendo que Jesus está dizendo ali que Maria, ele está entregando Maria como mãe de toda a igreja, certo? Uhum. Nós entendemos assim, Sim. e estamos corretos. Uhum. O protestante vai dizer que não, que ele está dizendo o seguinte, Jesus está morrendo, ele é o primogênito, Maria era viúva, ele entrega para João cuidar da mulher viúva. Mas cadê os irmãos? Pois é. Era crime por lei negligenciar a mãe viúva. Se Jesus está morrendo e ele, como primogênito, tinha que cuidar de Maria e entregar para alguém cuidar, ele entregaria para os irmãos mais novos dele. Lei judaica, né? Isso É lei judaica. Esvaziar de tal modo o sacrifício de Cristo, tirar toda a espiritualidade para uma coisa meramente ocasional. Pois é, circunstancial. Mas eu esqueci de fazer isso antes. Né? Perfeito. E... É tipo, posta aí no Instagram que eu tô morrendo aí. Toca no mesmo nível de igual. Gente, eu esqueci de falar com os manos lá que eles têm que cuidar da mamãe. Ô, João, dá um jeito aqui, cuida da mamãe aqui pra gente. Não, isso é uma bobagem sem tamanho, essa questão. E uma outra questão, assim, que aí já parte da teologia bíblica, que é o seguinte. Maria é a arca da nova aliança. Ótimo. A arca da aliança no Antigo Testamento trazia dentro de si as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Maria traz dentro de si a lei encarnada, a palavra encarnada, o pão vivo, o maná que desceu do céu e o pastor das nações, que é Jesus. Então, a arca da aliança prefigurava Maria. Se a arca da aliança era sacratíssima e inviolável, e ela era só uma sombra, a realidade não vai ser mais sagrada e mais inviolável. Meu Deus do céu. Então, o fato é que Maria tinha uma missão muito específica, dar a luz ao Cristo. A missão dela não era simplesmente assim, dá a luz ao Cristo, depois está liberado, vai viver sua vida. Não, ela viveu para trazer o próprio Deus à humanidade. E ela foi consagrada plenamente para esse fim. De modo que, como eu disse,
A virgindade perpétua de Nossa Senhora é claro nas Escrituras. É claro nas Escrituras. Eu ainda admito, você falou que a minha honestidade é boa, né? Ou você que falou. Eu admito. A Imaculada Conceição e a Assunção estão implícitas na Bíblia. Implícitas. Mas a maternidade divina e a virgindade perpétua estão explícitas na Bíblia. Só que aí eu me dediquei. Me dediquei. Entendi os dogmas marianos, percebi que os dogmas marianos eram verdades sobre Cristo e sobre a Igreja, e hoje eu sou completamente apaixonado por Nossa Senhora, filho de Nossa Senhora, grato a Deus por ter me dado uma mãe tão preciosa como essa. Lembrando, né, para quem vier falar assim, é apaixonado por Nossa Senhora, não é por Cristo não, que existe uma hierarquia de afetos. Né? Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Já ficou claro aqui nos exemplos. Eu pensava porque também a igreja ia levantar um BO desse pra ter que ficar defendendo à toa. À toa. Só pra... Deixaria quieto, né? Ali, guardado, escondido. Uma coisa que eu queria perguntar pra você, só pra finalizar aqui, professor. Pra quem tá... Elabora a pergunta aí que eu tô mastigando a barriga. Beleza. Eu queria pensar assim, pra quem tá começando... Né, a descobrir a fé, até mesmo no meio protestante. Eu queria saber quais seriam os passos iniciais para essas pessoas, né? Porque diante de tantas fontes, de tantas interpretações e de tantos discursos, para quem quer conhecer de maneira mais aprofundada a igreja, né? Qual seria o primeiro passo que o senhor indicaria? E eu queria também saber se o senhor acredita que no final, ainda aqui na Terra, nós seremos uma só realidade de igreja, né? Aí se eu quiser, claro, argumentar de forma bíblica, escatológica, enfim, mas também queria saber a sua convicção pessoal. Tá. Respondendo a primeira pergunta, a pessoa que é protestante está se sentindo de alguma forma atraída. Deixa eu engolir a bala, né? Fique à vontade, estamos em casa. Gostosa. É o seguinte, eu sugiro, primeiro, vá numa missa desarmado. Vai numa missa desarmado e observa a missa. Observa como que é a estrutura da missa. Vai como turista, entendeu? Não precisa ir como católico, não, mas vai como turista. Eu vou lá ver como é que é esse negócio. E observa a estrutura da missa. Se a missa não for cristocêntrica e bibliocêntrica, eu fecho meu canal no YouTube, fecho meu Instagram e vou vender batata na feira. Bom. Nada contra os vendedores de batatas, tá? Prestam um serviço maravilhoso pra gente. Vá numa missa como espectador desarmado. Anota. Vai numa missa de domingo e anota quantas leituras bíblicas foram feitas. Eu tenho certeza que é lido mais a Bíblia na missa do que em qualquer, olha a afirmação ousada que eu estou fazendo, qualquer culto protestante. É lido mais a Bíblia na missa do que em qualquer culto protestante. Primeira coisa. Segunda coisa, perceba para onde direciona a missa. Se não é para o Cristo no Calvário. Se não é para o sacrifício de Cristo em nosso favor. Então, primeira dica que eu dou é essa. Segunda dica, elenque os seus principais pontos de confusão acerca da fé católica e vai ler a respeito. Porque não adianta eu falar, leia tal livro, se eu não souber qual que é a dúvida da pessoa. Muito bom. Alguns têm assim, eu tenho questão com imagens. Ok, escreve imagens. Eu tenho questão com a Assunção de Maria. Eu tenho questão com, com o Papa. Né, com o papado. Essa pergunta que você me fez, qual foi o ponto mais difícil para você? Eu fiz ela para um amigo meu, que era pastor anglicano e se tornou católico. Boa. Eu falei, qual foi o ponto mais difícil para você? Ele falou, o Papa. Acreditar que o bispo de Roma ele tem jurisdição universal na igreja. Para mim foi muito difícil aceitar isso, mas ele aceitou. Então, elenca, e aí você vai procurar literatura específica nesse sentido. Entendeu? Coisas gerais que eu recomendo ler. As 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, porque Santo Inácio de Antioquia escreve essas cartas no ano 110. Ou seja, São João tinha morrido no ano 100. No ano 110 ele escreve essas 7 cartas. E elas são absolutamente católicas. Onde está o bispo? Aí está Jesus Cristo.
eu não tenho fome por comida mundana, mas somente pela Sagrada Eucaristia, que é a carne do meu Salvador. Então, as 7 cartas de Santo Se você Inácio... pudesse falar católicos, leiam as cartas, né? Porque eu nunca li. Cara, as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia tem a edição dela bonitinha, da Paulus, né, com a capinha verde, mas tem no Google, domínio público isso daí. É só você digitar 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia no Google que você acha. Tá? Lê isso. Talvez também ler uma literatura, alguma biografia de algum santo. A biografia de algum santo, cara, é uma coisa absurda. Regaça, né? Regaça. Então, por exemplo, História de uma Alma, de Santa Teresinha, foi a que eu li. Então, foi? eu recomendo. Foi. Nossa, acabou comigo. Acabou. A gente podia fazer um podcast só sobre a história de uma alma. Cria uma imagem marcado do aí. santo e conciliar a história dele se desmonta. Então, lê a biografia de um santo e lê aquele livro amarelinho ali, ó, que tá atrás de você. O Catecismo da Santa Igreja. O Catecismo da Santa Igreja também. Quem lê... É interessante que se você pegar o Catecismo da Santa Igreja e torcer, tá encharcado de Bíblia. Assim, ó, é Bíblia o tempo todo. Porque a Bíblia diz, Só citações de Bíblia. Só citações de Bíblia. O tempo todo. De Bíblia e dos padres da igreja. Né? Eu acrescentaria até uma coisa que é assistir esse episódio. Sim. Eu tenho certeza que isso aqui já vai despertar muita gente. E sobre a sua última pergunta, eu creio que um dia teremos um só pastor, isso já temos, e seremos um só rebanho. Eu creio nisso assim com todo o meu coração. E eu tenho certeza, assim, eu não falo isso com disputa teológica e não quero ofender ninguém, tá? Essa aqui é uma convicção minha, mas é uma convicção bem forte. O protestantismo não dura mais 200 anos. O protestantismo, enquanto movimento institucional, ele vai desintegrar-se, porque nenhuma casa dividida subsiste. E olha que quem escuta isso agora, olhando para a estatística, falar, esse cara tá louco. Eu sei, né? Mas a boa parte dos bispos da igreja um dia foram arianos. Os nestorianos romperam com a igreja e subsistiram por 1000 anos, o nestorianismo. Os donatistas romperam com a igreja e subsistiram por 400 anos. Então alguém pode dizer assim, nossa, mas já tem 500 anos de protestantismo, o nestorianismo durou 1000. Então não é para assustar, mas olhando o movimento histórico protestante lá do século XVI até hoje, o que eles tinham de firmeza de crenças antes, o que eles têm hoje, o que é valorizado no movimento protestante hoje, eles não duram mais 200 anos. O que eles vão ter é lastro de hospitais, escolas, os imóveis, né? Tudo isso é muito forte. Mas vai chegar um momento que eles não vão ter nem o que fazer mais com isso. E quando isso acontecer, isso não quer dizer que vão deixar de existir heresiazinhas. Entendi. Porque isso sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Movimentos institucionais surgem, caem e aí permanecem grupos desorganizados por aí. Mas a força enquanto movimento, eles não vão ter. Eles não vão ter porque como eu disse, não se sustenta na realidade e as pessoas estão cada vez mais cientes disso. E as pessoas estão cada vez mais também cientes de que elas querem um relacionamento sério com Deus. Elas não querem simplesmente uma experiência estática com X, tá? De uma experiência de êxtase. Sensitiva. Não, elas querem de fato o encontro com o Cristo. E isso só se dá plenamente na Santa Igreja Católica. Tem uma música evangélica que se chama Senhor Te Quero. E a música é assim, Senhor te quero, quero ouvir tua voz. Senhor te quero, quero tocar-te. Senhor te quero, tua face eu quero ver. Senhor te quero mais. É uma música evangélica. Conheço a música. E eu falo que tem tanto evangélico se tornando católico porque é uma resposta de Deus a esta oração. Uau. Senhor te quero mais, quero tocar-te, quero ver tua face. Então vem pra Igreja Católica. Perfeito, muito bom. É isso, Taldinho. Demais, cara. Muito feliz. Eu acho que esse episódio aí vai alcançar muitas pessoas que nem acompanhavam no barco. É. Tenho certeza disso. Sim. E, professor,
para quem quer encontrar o seu material, eu sei que o senhor tem curso disponível, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, quem quiser se aprofundar aí nos estudos junto com o professor Eduardo. Tá bom. É o seguinte, amanhã, dia 31 de outubro, é o dia que os protestantes celebram, né, assim, comemoram a reforma protestante, né? Afinal de contas, é o dia em que eles saíram da escravidão de Roma, né, e foram libertos pela palavra de Deus e voltaram para a igreja primitiva. A igreja que tinha imagens, né, que rezava subtum presídio. Brincadeirinha, gente. Brincadeira saudável, né? Como diz o ex-presidente. Brincadeira saudável. Sem ressentimento. Sem ressentimento. Amanhã é o dia, então, da reforma protestante. O meu trabalho não é com os protestantes. Eu não tô... Isso é uma coisa que tem muito protestante que não entende. Eu não estou interessado em tirar protestante da igreja protestante. Se ele está lá e está bem, que fique lá. O meu trabalho é com católicos. Muito bom. Com católicos que às vezes ouvem um argumento assim, não farás para ti imagem de escultura, aí sai da igreja. Não, só há um mediador, então você não pode pedir intercessão do santo. Ou seja, uns argumentos vazios desses, e o sujeito sai da igreja. E quando ele sai da igreja, ele deixa os sacramentos. Ele deixa o sacramento da Sagrada Eucaristia, o santo sacrifício do altar, ele deixa o sacramento da reconciliação, que é o modo ordinário através do qual os pecados dele são perdoados, né, que é o sacramento da confissão. Então eu não quero isso. Eu não quero que a pessoa saia da igreja católica, abandone a verdadeira igreja por causa de uma falácia teológica. Essa é a minha atuação. Então, amanhã, dia 31 de outubro, às 9 horas da noite, eu vou fazer no meu canal, que é o canal Catolicismo Blindado, aqui no YouTube, eu vou fazer a Masterclass Catolicismo Blindado, respondendo às principais objeções à fé católica. Nessa Masterclass, eu vou ensinar, é gratuito, tá? É lógico, durante a Masterclass eu vou dar uma oportunidade para a pessoa se tornar minha aluna regular, mas a Masterclass em si é gratuita. Catolicismo Blindado, respondendo às principais objeções à fé católica. Se só Deus pode perdoar pecados, por que confessar com o padre? Se a Bíblia diz não farás imagens, como é que vocês têm tantas imagens? Se a Bíblia diz que você deve guardar o sábado, por que os católicos guardam o domingo? Eu vou ensinar como responder a estas objeções, para a pessoa proteger a alma dela, mas proteger também a família dela. Às vezes é o filho, é a esposa, o esposo, que é levado por esses argumentos falaciosos. Para participar, é só se inscrever. Vai ser ao vivo, transmitido pelo meu canal do YouTube, o canal Catolicismo Blindado. A pessoa precisa se inscrever. Para se inscrever, é só entrar no site eduardofaria.com.br. Tá aparecendo aí. Eduardo Faria, sem o S, porque o pessoal me chama de Farias. É Faria. eduardofaria.com.br. Faz a inscrição que vai ganhar uma aula grátis, uma aula bônus, que é um react que eu faço a um pastor, e o material didático da Masterclass. Tá? Vai ser amanhã, dia 31, às 9 da noite, a Masterclass Catolicismo Blindado. Todo mundo convidado. E os alunos do senhor, então, eles, quando adquirem o curso, eles adquirem um curso em tese de apologética? Sim, de apologética. Muito bom. Apologética, e são... mais de 70 aulas. Bastante coisa lá. Mais de 70 aulas, só que dessas 70 aulas, 60 aulas são comigo. Das outras 10, Dave Armstrong, Scott Hahn, olha só. John Bergsman, são os professores convidados. Que demais, muito bom, padre. E uma coisa que eu ia esquecer, precisamos falar, que é uma tradição aqui do No Barco. Todo mundo que senta nessa mesa tem o dever de convidar alguém para sentar aqui também. Opa! Tá? E assim, a gente sempre fala, né? Quando o convidado faz isso, é você mesmo que convida, não é a gente. Se a pessoa negar, nega você, não nega nós. Eu não tenho nada a ver com essa treta. Entendeu? Não vou passar vergonha nenhuma. Não passar vergonha nenhuma. E eu falo agora, assim, na lata? Falar pra câmera aí, ó. Na lata? Bom, eu vou sugerir quem eu sugeri nos bastidores. Não, você vai convidar. Tá. Quero convidar, então, o meu amigo Lucas Lancaster para vir aqui, sentar a esta mesa, falar sobre história da igreja. Isso que eu falei de Constantino ter fundado o catolicismo, eu só esbarrei na superfície. O Lucas Lancaster é historiador e ele vai a fundo nessa questão. Por favor, Lucas. Nessa questão. Aceita o convite do homem e tenha consideração por ele. Ele acabou de escrever uma obra monumental sobre São Luís da França, o rei Luís, que
que foi canonizado em São Luís. Uhum. Então, sobre história da igreja, ele é o cara. Perfeito. Muito bom. Lucas Lancaster tá convidado. Tá feito o convite aí. Não negue não, que o homem é seu amigo, viu? Não faça isso com ele, não. Professor, diante disso, nós só podemos dizer uma coisa, e eu acho que o senhor concorda. Permaneça no barco, porque fora do barco... Opa! Não há salvação.